Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as 3 oportunidades, as 3 melhores ações que eu continuo comprando para minha carteira. Acho que são 3 ações que eu gosto da relação risco-retorno, são empresas de diferentes segmentos e que são as empresas aí que eu continuei comprando bastante no mês de julho, umas porque deram alguma oportunidade e outras simplesmente porque eu mantive a aplicação dos meus aportes. Então fiquem ligados porque o vídeo está bem interessante. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam, que deixem um like e que compartilhem esse meu vídeo. Isso me ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos começar? A primeira ação que eu tenho na minha carteira, eu já comentei um pouco sobre ela em alguns vídeos, então quem tiver interesse de olhar um pouco mais a fundo, podem olhar, vou deixar aqui o link. A primeira ação, então, é a Alupar. Essa é uma empresa do setor elétrico, uma empresa que atua fortemente no segmento de transmissão de energia, então ela tem praticamente 80% do valor dela vem do segmento de transmissão de energia. Esse é o segmento de menor risco e a empresa está colhendo frutos de investimentos que ela fez aí ao longo dos últimos 5 anos. É uma empresa que eu enxergo uma TIR real, né? Essa é a melhor forma que eu enxergo para analisar empresas do setor elétrico, então é olhando para a TIR real. Eu trago aqui, inclusive, nesse meu slide, o que eu estimo de TIR real para a Alupar, para a Transmissão Paulista e para a Taesa. Para mim, hoje, a Alupar está negociando aí numa TIR real de algo como 9, 9,5%, sem considerar uma potencial realavancagem. Então, se ela tiver essa realavancagem no futuro, essa TIR real tende a se expandir para algo como 10,5% até 11%. Não só isso, é uma empresa que nos últimos anos tem feito investimentos em novos ativos. A empresa ela ganhou excelentes leilões de transmissão lá em 2016, tem feito um CAPEX intenso nos últimos anos e deve terminar de concluir agora, nesse ano, o seu CAPEX, né, os seus investimentos, o que deve tornar a empresa uma forte geradora de caixa nos próximos anos. E aí a gente vai ver ou a empresa distribuindo bons dividendos, ou se ela encontrar novos potenciais investimentos. É uma empresa que é uma boa alocadora de capital, isso é uma das coisas que eu mais gosto na Alupar. Ela sabe muito bem o que fazer com o dinheiro, isso é uma coisa que eu prezo demais quando eu invisto em uma empresa, em uma ação. Então, de novo, uma empresa que negocia hoje numa TIR real bem interessante, num segmento de baixo risco, e por conta disso eu enxergo aí uma boa relação risco-retorno. Hoje, o que a gente tem, sempre que a gente for olhar para essas empresas do setor elétrico, a gente costuma comparar com os títulos do governo brasileiro, e especificamente os títulos atrelados a IPCA. O que a gente viu no último mês foi uma alta nessas taxas, toda a questão fiscal, não só a questão fiscal interna, mas também o mundo tem passado por alguns problemas por conta de problemas de inflação, mas isso aí fez com que houvesse uma elevação das taxas de juros, e o governo agora, a gente tem visto aí as taxas do Tesouro IPCA pagando o IPCA mais 6. Então eu costumo olhar para as taxas do Tesouro IPCA 2035, é mais ou menos a duration que eu estimo para a Alupar. E quando a gente vê aqui, a gente está com um IPCA mais 6% para os títulos do governo. Hoje, como eu comentei, a Alupar eu estimo algo como TIR real uma TIR real de mais ou menos 9,5%. Então a gente tem aqui um prêmio de algo como 3,5%. Qual que eu acho que é o grande risco para essa empresa? A gente não sabe o que vai ser o próximo governo e qual que vai ser a perspectiva em termos de taxação de dividendos. Eu acho que, no geral, as empresas do setor elétrico são empresas que as pessoas buscam por conta de pagamento de dividendo e a gente não sabe o que vai vir de proposta, enfim. Mas, assim, sem dúvida, tem havido muitas discussões a respeito de tributação de dividendos. Eu acho que esse é um dos grandes riscos para essa empresa, para as empresas do setor elétrico como um todo. Mas, de novo, isso é um risco que a gente não tem muito controle e, por conta disso, eu acho que o prêmio que tem hoje na ação ainda assim mais do que compensa esse risco. Então fica aqui a nossa primeira ação, as ações da Alupar, é uma das ações que eu continuo comprando. A segunda ação é a Ambipar, essa é uma empresa que eu devo trazer um vídeo mais profundo sobre a empresa. É uma ação que no último mês teve uma queda aí de mais ou menos 10%, ao longo do ano está caindo aí algo como 40%. No entanto, o que a gente pode perceber é que nos últimos 10 dias, mais ou menos, na última semana, na verdade, a empresa teve uma alta. Essa alta é devido a um fato relevante que ela soltou que eu achei muito positivo. Então, só para vocês entenderem, a Ambipar ela é uma empresa que atua no segmento de tratamento, gestão e valorização de resíduos e também no segmento de resposta a emergências ambientais.
Esses dois segmentos, uma das grandes dificuldades que o mercado tem é de entender um pouco essa empresa. Não tem nenhuma empresa comparável na Bolsa Brasileira, mas é uma empresa que tem conseguido entregar uma boa rentabilidade nos últimos anos. Ela opera com altos níveis de ROIC, um ROIC aí na casa dos 20%, num setor que eu acredito que tem grande potencial de crescimento. É uma empresa que adquire muitas empresas e que ela vem sofrendo demais por dois motivos, né? O principal, sem dúvida, é a questão da alta de juros. A gente viu aí os títulos do governo saindo de algo como 8% no ano passado, né, um título longo, para algo como 13% agora. É uma empresa que opera é uma empresa de crescimento, então é uma small cap, uma empresa de crescimento, e que hoje opera com um nível de dívida um pouco alto. Ela tem mais ou menos 2,8 vezes dívida líquida EBITDA. No entanto, recentemente ela soltou um fato relevante em que ela pegou a operação Response, é um dos segmentos dela, e conseguiu fazer uma capitalização junto a uma SPAC. SPAC é uma empresa, assim, é uma empresa de casca que opera nos Estados Unidos. São várias empresas que são desse jeito. Mas, enfim, o que importa é que eles conseguiram uma capitalização para o segmento de Response, operando nos Estados Unidos. Hoje eu enxergo a Ambipar negociando algo como 5,5, 6 vezes EBITDA para 2022. O que, no meu entender, é um patamar muito barato. Para mim, essa empresa tem total condição de negociar algo com 10, 11 vezes EBITDA. É uma empresa de bom crescimento. Então, essa aqui é a segunda empresa que eu sigo comprando e eu vou trazer um vídeo mais profundo sobre essa empresa nos próximos dias. Aqui um pouquinho sobre o fato relevante que a empresa divulgou. Como eu comentei, nesse fato relevante, o que aconteceu? A empresa o segmento de Response foi avaliado em 11,1 vezes EBITDA. Como eu comentei, a holding como um todo hoje, se a gente for pegar o EBITDA dos últimos 12 meses, que é como foi estruturado aqui, a empresa negocial como 7,5 vezes EBITDA pro forma. Mas assim, ela deve ter um crescimento significativo de EBITDA para esse ano. Ela tem conseguido crescimento orgânico. É por isso que eu gosto bastante da empresa e para mim é uma empresa que está num patamar de valuation muito baixo, muito interessante. A terceira empresa, então, agora que eu sigo comprando agora em julho, é as ações do Banco do Brasil. Essa é uma empresa que eu fiz um vídeo bem profundo sobre os bancos. Eu acho que bancos no Brasil é um segmento muito discutido, é um segmento que tem um peso muito grande no Ibovespa. São empresas que entregaram bom crescimento, boa rentabilidade nos últimos 20 anos. E o Banco do Brasil hoje, para mim, é uma empresa que é barata demais para se ignorar. Eu, na minha história, eu nunca comprei empresas estatais. Essa é a primeira empresa estatal que eu compro na minha vida. Então, assim, mais de 10 anos de mercado financeiro e o Banco do Brasil é a primeira empresa estatal que eu compro. Eu tenho visto uma melhora de níveis de governança corporativa no Banco do Brasil. É uma empresa que conseguiu reduzir bastante a diferença de ROI, de rentabilidade, em relação aos outros bancos. Então, eu trago aqui a comparação do Banco do Brasil com os outros bancões. O Banco do Brasil hoje negocia a 0,65 do valor patrimonial, o que para mim, mesmo com todo o risco de mudança de governo, não faz sentido. Eu acho que é um banco que passou por uma fase muito difícil lá em 2016, uma crise pesada, e mesmo naquela crise pesada ele conseguiu entregar lucro, né? Um ROI de mais ou menos 10%, mas ainda assim lucro. Então a gente vê aí uma boa resiliência no banco, negociando com múltiplos muito baixos. E o que eu também tenho visto um pouco do cenário macro, uma empresa exposta ao setor agro, ao funcionalismo público, e a gente tem visto as fintechs devem perder um pouco de força nesse curto prazo. Isso porque as fintechs geralmente não são empresas que dão lucro, elas dependem de caixa via emissões, e o mercado hoje está com uma liquidez muito baixa para esse tipo de projeto. Por conta disso eu enxergo um ambiente competitivo mais racional para os próximos anos. Eu trago aqui de novo o comparativo de preço, valor patrimonial e ROI dos diferentes bancos. Então, como eu comento, né, o que eu busco são as empresas que estão para esse quadrante. Né, então, é o quadrante de baixo valor patrimonial e de alto ROI. E nesse sentido, eu acho que o Banco do Brasil está muito bem posicionado. E, de novo, mais do que compensa aí os potenciais riscos de governança corporativa. Não só isso, a gente também teve uma mudança de lei das estatais. E, de novo, se você tiver interesse, recomendo que vocês assistam meu vídeo específico sobre o Banco do Brasil. Está um vídeo bem interessante, então não percam. Bom, pessoal, é isso. Essas são as 3 ações que eu sigo comprando em julho. São 3 ações de segmentos diferentes. Então, uma do setor elétrico mais comportada, de risco mais baixo.
uma empresa de small cap de crescimento, que essa sim é uma que eu vejo potencial de multiplicação de capital, mas também é uma empresa de risco maior. E uma terceira aqui, o Banco do Brasil, uma large cap de um segmento mais estável e que deve pagar bons dividendos nos próximos anos. Então, 3 empresas de diferentes segmentos e que eu sigo comprando na minha carteira em julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem, de ativar o sininho, deixar o like que ajuda demais o canal, compartilhem esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.